Durante a pandemia, as universidades comunitárias precisaram se adaptar, né? Todo mundo, mas elas em especial. Além das aulas, os atendimentos que os alunos prestam à comunidade também mudaram. E outros serviços foram até criados para oferecer uma rede de apoio eficiente que conseguisse enfrentar toda aquela situação adversa que vivemos. Olha só. Enquanto a turma aprendia sobre direito familiar lá fora, o mundo se preparava para parar completamente. Quando a aula terminou, muitos saíram sem imaginar que aquele seria o início de um grande desafio e que essa rotina mudaria. A crise sanitária e de saúde provocada pela pandemia do coronavírus mudou a rotina e exigiu esforços de todos. As universidades comunitárias assumiram o protagonismo e lideraram inúmeras ações de enfrentamento e de suporte à vida. A parada forçada foi no dia 16 de março de 2020 e uma semana depois, as instituições comunitárias já estavam prontas para retomar as aulas no formato remoto. Um modelo totalmente novo para um sistema conhecido por priorizar o ensino presencial. Eu diria que a pandemia ela foi um divisor de águas bem importante para se compreender o grande papel das nossas instituições comunitárias de educação superior. Em uma semana elas já haviam reinventado e reorganizado todo o seu sistema acadêmico para que os nossos estudantes pudessem ter acesso aos mesmos em curto espaço de tempo. Mas elas, durante todo o período da pandemia, se mobilizaram fortemente para oferecer para as cidades soluções e rede de apoio para que pudéssemos enfrentar uma problemática nunca antes vista, de modo conjunto, cooperativo. Elas não arrefeceram a sua atividade acadêmica, muito antes ao contrário. Elas se colocaram à disposição e desenvolveram atividades. Isso incluiu a adoção de protocolos de segurança dentro das universidades para uma retomada gradual que ocorreu no ano seguinte, além de ações fora das estruturas educacionais das 14 instituições associadas. O Comitê de Biossegurança da UNO-Chapecó, por exemplo, criado para o enfrentamento da pandemia, estabeleceu na época um termo de cooperação técnica para ajudar o município. Foi feito um empréstimo muito grande de equipamentos para o município, que foi macas hospitalares, cilindros de oxigênio, EPIs, enfim, cadeiras de rodas. Na época, nós emprestamos muito dos equipamentos dos nossos laboratórios, auxiliamos com a contratação de estudantes bolsistas e também disponibilizamos a sala que funcionou durante quase 2 anos para vacinação. Durante seu funcionamento, a sala de vacinação atendeu mais de 50 mil pessoas. Alguns dos serviços que se adaptaram para o enfrentamento da pandemia se tornaram referência, como a Clínica Escola de Fisioterapia, destaque em Chapecó no atendimento de pacientes pós-Covid. Muitos dos acometidos com a doença sofrem com comprometimentos respiratórios, musculoesqueléticos e até neurológicos. No espaço, o atendimento é gratuito, algo indispensável para acelerar o processo de recuperação. Além do suporte por meio dos serviços, as pesquisas feitas nas universidades comunitárias ajudam a compreender essa doença tão avassaladora. A Unesc de Criciúma projetou seu nome internacionalmente com o protagonismo e conhecimento do médico e professor Felipe Dalpisol, doutor do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Felipe é reconhecido como um dos cientistas mais influentes quando o assunto é coronavírus, desde terapias eficazes a uma análise detalhada das consequências da doença no longo prazo. Isso eu acho que é um grande exemplo para o Brasil como um todo, e em muitos lugares do mundo isso acontece. Se a gente pensar, sei lá, Cambridge, quem já foi para Cambridge sabe que é uma cidade pequenininha, mas que tem a Universidade de Cambridge lá, que faz diferença e está sempre entre as top 10 do mundo. Então, o exemplo da Unesc de ser uma universidade comunitária, que há 55 anos, esse ano, trabalha em prol da comunidade,
não significa que esse mesmo projeto que inicialmente pretende ser importante para a localidade não possa ter reflexo e importância para o Brasil e para o mundo. Reconhecer tudo o que foi feito nos últimos 3 anos daria um livro com vários capítulos e muitas lições. Talvez a grande lição foi que a gente precisou se inventar de forma rápida para situações que nós não conhecíamos e ainda sobre uma situação de extrema tensão, porque nós tínhamos medo. A gente tinha medo de pegar um grupo de 40 estudantes e colocar dentro do centro de eventos para fazer o atendimento ao paciente. Existe um grande legado dessa pandemia do ponto de vista da ciência, de que é inegável que a gente aprendeu muito com a doença, sobre a doença e com a doença, em como aplicar essas novas formas de estudos para outros tipos de patologias.